Seja bem-vindo, estamos começando a penúltima semana sobre o tema Paulo, o mensageiro da cruz. É essa semana e mais a outra também. E a gente vai começar o tema dessa semana com um tema desafiador, Paulo e a sexualidade. Você acha que esse tema, sexualidade, tem uma relação com o cristianismo, com as coisas de Deus, com uma mensagem espiritual também? Ou são coisas antagônicas, contrárias? A gente vai entender um pouco isso ao longo dessa semana. Hoje a gente vai dar uma pincelada, mas a partir de hoje algumas pitadas com temas especiais para você aqui, abordagens, assuntos que com certeza vão mexer com você. Te espero a partir de agora ao vivo aqui no programa Escola Bíblica. O intervalo é bem rapidinho e na sequência já aguardo a sua audiência e a sua participação também. Até já! E agora sim, estamos juntos aqui no programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo, mais uma semana. É bom ter você junto com a gente. Olha, 7 de dezembro. Esse ano demorou muito para você, passou rápido. Como é que foi? É um ano de desafios? Essa semana mesmo eu estava perguntando para um grupo de pessoas ali. Grande parte desse grupo disse, olha, foi um ano difícil para mim. A maioria das pessoas achou um ano difícil. E para você, tem sido difícil também? Olha, tenha certeza de uma coisa, apesar das dificuldades, das lutas, das perdas, dos desafios que não pararam, a gente sabe que algumas coisas estão diante de nós ainda, mas não se esqueça de uma coisa, a certeza que nós temos é que existe um Deus que cuida de nós, que direciona a nossa vida, que se preocupa com cada detalhe e está à frente da sua vida, se você permitir, Ele está e estará também. E é pensando nisso que a gente vai apresentar mais um tema essa semana. E o tema tem a ver com sexualidade, tá bom? A gente vai mencionar aqui hoje uma introdução sobre esse tema. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, muita gente desassocia esse tema de sexualidade com a questão espiritual, mesmo porque é um tema que é um tabu ainda no meio religioso, muitas pessoas têm receio de falar sobre isso. É claro que a gente não vai se aprofundar, não é esse o propósito aqui do programa, mas a gente tem que entender pelo menos alguns aspectos dele. Hoje, nessa segunda-feira que você está assistindo ao vivo aqui, eu já quero convidar você para a gente trabalhar algumas questões. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a visão que Jesus tem sobre esse tema, a visão que Paulo tem sobre esse tema. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do adultério, a questão do machismo, feminismo, a questão da heterossexualidade. Pinceladas, a gente vai falar por alto sobre esses temas, apenas como um chamarisco para você estudar mais sobre esse assunto, tá bom? Mas é claro que a gente vai basear na Bíblia, já trazer algumas informações relevantes, importantes. Hoje, segunda-feira, terça, quarta e quinta, às 8h30 da noite, tá bom? No horário ao vivo. E sempre 12h30 do dia seguinte, com a reprise do programa ao vivo também, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa. Última semana que eu vou oferecer para você esse material aqui, penúltima semana que eu quero oferecer esse material, Paulo, mensageiro da cruz. Olha, tanta coisa que a gente já falou sobre Paulo abordou, falamos sobre línguas estranhas semana passada, agora a gente falando sobre sexualidade. Se você quiser receber na sua casa esse DVD de forma gratuita, esse presente de final de ano para você e para a sua família, para você assistir junto ali, né? E entender um pouco mais sobre esse tema, vale a pena você entrar em contato com a gente de 3 maneiras. Uma delas, você pega o seu celular, mira aí na sua TV, tá vendo que tem um QR Code no canto da tela aqui, ó? Aqui embaixo, é isso mesmo, bem aqui. Mira a câmera do seu celular, vai aparecer um link, você preenche os dados e a gente vai enviar para a sua casa. Ou você pode enviar para a gente também um WhatsApp. É mais fácil para você? Então pega o WhatsApp aí, a maioria das pessoas tem um WhatsApp e manda a seguinte mensagem para esse número que você está vendo aí. Quero receber o DVD de Paulo, quero o DVD de Paulo, tá? Esses são os caminhos para você receber, tá? Ou você pode ligar para a gente. Se quiser ligar agora, vai cair na caixa postal do programa do Departamento Escola Bíblica e nós vamos retornar para você. O telefone é o 12 21 27 31 21. Se você estiver assistindo a reprise em horário comercial,
pode ligar que vai ter alguém para atender você também nesse momento, tá bom? Vamos orar, na sequência a gente vai tratar sobre esse tema desafiador. Toda semana a gente tem trazido alguns temas aqui que mexem com a gente e Deus nos oriente para que a gente possa entender, compreender e praticar o que a gente aprender aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tema, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de estudarmos um tema que tem a ver com o dia a dia do ser humano, com os desafios, com as alegrias e com as tristezas também. Nos ajude a extrairmos da Tua Palavra o tom certo, a maneira certa e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em sexualidade, o objetivo nosso, obviamente, não é banalizar o tema, não é rebaixar o nível da conversa, do diálogo bíblico, né? E quando a gente vê esse termo muitas vezes sendo tratado aí, a gente percebe que existe uma diferença básica, mas uma relação ao mesmo tempo desse tema com a Bíblia, né? A sexualidade é tratada na Bíblia de uma forma muito clara, muito natural. A Bíblia trata desse tema. A gente pode até ver, eu estava pensando aqui agora, né? Existe o livro de Cantares que fala sobre a relação do homem com a mulher ali, uma relação íntima, de paixão, de relacionamento físico também. A Bíblia trata isso de uma maneira extremamente natural, faz parte do processo natural. E a primeira referência, e não é exatamente isso que a gente vai falar ao longo da semana, mas eu quero apenas usar essa palavra, que vai ser pouco usada aqui, nós vamos usar mais a palavra sexualidade, mas a palavra sexo na Bíblia acontece na ocasião em que Deus criou o homem e a mulher. E existe um pensador, um líder religioso, que traz uma frase que eu acho interessante, e com essa frase eu quero começar o tema dessa semana. Sexualidade e espiritualidade não são inimigas, mas são amigas. Então, muita gente diz o seguinte, olha, a partir do Éden, ali começou o erro, foi a questão da sexualidade, da deturpação do sexo, e hoje a gente tem que fugir disso. Nós temos que entender qual é o tom que a Bíblia fala sobre esse tema. Deixa eu dizer uma coisa para você. Durante essa semana a gente vai falar sobre alguns aspectos aqui. Já mencionei, eu quero reforçar para quem está chegando agora. Questão de adultério, questão de fidelidade, né? Questão de heterossexualidade, homossexualidade, que a gente respeita extremamente cada pessoa com as suas escolhas, entende que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, que Deus ama todos igualmente, mas a gente vai apresentar a visão bíblica também, pelo menos por alto, pincelando ali para você estudar mais. Vamos falar sobre o aspecto do machismo e feminismo, só que a partir de amanhã, tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução aqui. A gente não pode separar os dois temas, sexualidade e espiritualidade. A beleza da sexualidade, ela só pode ser entendida de verdade, percebida, se houver espiritualidade. Se a gente começa a olhar a sexualidade sem espiritualidade, a gente vai cair numa visão totalmente secularizada, deturpada e promíscua. Infelizmente, a gente percebe que no aspecto negativo e pecaminoso, esse é o domínio de uma cultura que tem destruído cada vez mais o ser humano. Se você pega o seu celular agora, se você liga a televisão, se você pega uma revista, se você vê um outdoor na rua, se você vai para algumas cidades do Brasil, fora do Brasil, em alguns lugares do mundo, a cidade, a cultura, ela é construída muitas vezes ao redor da sexualidade e da sensualidade também. A sociedade moderna e a sociedade antiga, hoje, 2020, e isso no passado também, tanto a sociedade de hoje quanto a antiga transformaram a beleza da sensualidade em uma deusa. E que deusa é essa? Você já ouviu falar? Existe uma deusa que é conhecida como a deusa da sexualidade ou da sensualidade, né, que é um aspecto da sexualidade também. E a deusa é chamada da deusa Afrodite. Já ouviu falar? Na mitologia grega, Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sensualidade. Ela foi considerada a personificação do ideal da beleza dos gregos na antiguidade.
e na Idade Moderna serviu de inspiração para diversos artistas do Renascimento. Hoje, a gente percebe que essa mesma deusa, né, não no sentido real, né, ela, a deusa Afrodite, mas o conceito da sensualidade tem sido idolatrado também. E as pessoas servem a sensualidade cotidianamente, todos os dias. Eu acabo usufruindo muito das redes sociais, pelo próprio trabalho, nós estamos inseridos num contexto aí, a gente vê muitas coisas, né? A gente vê de tudo, você que acompanha, segue a gente aqui, e a gente percebe quantas vezes as pessoas dizendo o seguinte: se você postar alguma coisa na rede social que faça referência a uma questão moral, a uma questão de valores, uma frase, essa frase é curtida, as pessoas gostam, mas se uma pessoa posta algo relacionado com sensualidade, com questões de promiscuidade, aquilo traz uma camada da sociedade para curtir aquilo que é impressionante. A gente tem visto que os influencers, né, os digital influencers aí, quanto mais eles partem para o aspecto sensual, midiático, eles influenciam mais pessoas. Agora, a sensualidade faz parte do indivíduo, mas ela não é maior do que o objetivo final, que é a salvação em Cristo Jesus. E a gente vai começar já chegando na questão bíblica aqui. O ser humano, ele deturpou, ele corrompeu o plano da sensualidade e também da sexualidade. O resultado dessa deturpação nós vemos hoje. E eu quero começar com uma pergunta para a gente responder e usar a nossa Bíblia aqui. Como foi criada a sexualidade nos seres humanos? Para a gente entender o que Paulo fala sobre isso, o que Jesus fala sobre isso, que a gente vai falar amanhã, a gente tem que entender qual é o conceito e o início de tudo na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, responde essa pergunta: como foi criada a sexualidade nos seres humanos? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E continua: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a palavra Adão, ou Adão, né, no hebraico, no original, ela tem uma relação muito forte com a palavra humanidade, né? Adão foi aquele que iniciou a nossa humanidade. E existem algumas palavras, alguns conceitos que a gente pode ver nesses versos aqui, que eu quero começar apresentando para você entender. O primeiro deles, eu vou mencionar dois, e a gente vai dar uma pausa, depois eu quero mencionar mais dois conceitos desses versos aqui. O primeiro desses conceitos é esse que você vê na tela aqui, a palavra Tzelem, uma palavra hebraica que tem a ver com imagem. Quando Deus criou o ser humano, a sua o quê? Imagem. O que representa? Qual o significado de Deus ter criado o homem? E quando diz o homem, é o ser humano, né? O homem e a mulher, a sua imagem, significa o quê? Uma figura representativa, um modelo, um desenho, uma sombra para adorá-lo. Ou seja, o ser humano foi criado parecido, com traços do próprio Deus. Como é isso? Detalhes. Não sabemos. Mas nós sabemos que quando nós olhamos para nós, seres humanos, nós somos criados uma representação, uma figura representativa, um modelo, um desenho de Deus. E isso tem a ver também com a segunda palavra do texto, que é semelhança. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Em que aspecto? A aparência, na planta, na construção, no modelo e na característica. Por enquanto a gente está falando do aspecto visual, né? Eu não digo nem físico, porque Deus não Deus é espírito, Deus não é carne e osso como nós não sabemos detalhes sobre Deus. Mas o fato é que nós temos a semelhança, a aparência, a planta de Deus, a estrutura de Deus, homem e mulher. É aí que a gente começa a perceber uma coisa muito importante. Dois aspectos, homem e mulher. Não se esqueça disso. Deus criou homem e mulher. Ambos, dois sexos, apenas dois sexos. E mais,
dois seres iguais no sentido de valor, de representatividade. Após o intervalo, a gente volta falando um pouco mais sobre isso, sobre o carimbo de Deus, né? As características que Deus atribuiu ao homem e à mulher, coisas que nós aprendemos de Deus, atributos que Deus nos deu, para a gente entender o valor da sexualidade do homem e da mulher também. É bem rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta com o programa Escola Bíblica com você. Essa semana, Paulo e a sexualidade. Hoje é a introdução, tá? Hoje é apenas o início. Amanhã a gente vai abordar temas um pouco mais profundos aqui. Temas que eu espero que você abra o seu coração para a gente dialogar, para você dar a sua opinião. A gente vai falar um pouquinho sobre machismo, sobre feminismo, sobre adultério e fidelidade. A gente vai falar também sobre a questão do heterossexualismo, do homossexualismo, pinceladas nesse tema, tá? É esse termo que eu tenho usado aí. Um abraço muito querido, muito especial para quem está acompanhando a gente, tá? Um abraço para o William Ramos da Silva. Boa noite para você, William. O William está seguindo a gente aqui no Facebook. A Ismênia Roberta também, a Refars, a Sônia Vaz, a Lúcia Schlemmer também e outros amigos que estão acompanhando, esses aqui pelo Facebook da TV Novo Tempo. Vamos ver o Facebook do programa Escola Bíblica também? Vamos ver quem está seguindo a gente, aproveitar e mandar aqueles abraços para você que está acompanhando agora. Lembrando que não só por aqui, tem muita gente acompanhando também pelo YouTube, né, da TV Novo Tempo. Você pode acompanhar esse programa depois no NT Play, a gente faz questão de divulgar aqui, tá? Um abraço para o Oscar Duarte, também para a Dora Souza, Arlete Ferreira Leão, também um abraço para o Alailton Arcanjo, João Luiz Tomise. E deixa eu fazer um desafio para ver quem está acompanhando a gente agora, tá? Nosso Instagram aqui, acabamos de postar um videozinho divulgando o programa. Siga a gente, @Escola Bíblica NT, tá bom? Esse é o Instagram, você que gosta de rede social, de acompanhar a gente também. Eu mencionei aqui que Deus, ele criou o ser humano, um homem e mulher, com alguns atributos, com a imagem e semelhança dele, é o que a Bíblia diz. E é claro que Deus colocou sobre o ser humano também algumas características dele. E eu quero mencionar para você algumas características para a gente ir aos poucos caminhando aqui para o ponto que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana. Existe um termo, a palavra carimbo, né? O ser humano foi carimbado com a imagem de Deus. Em que aspectos nós somos parecidos com Deus? Na nossa individualidade, o homem e a mulher são indivíduos únicos, nós somos seres pessoais, Deus é assim também. Deus tratou o ser humano de ser soberano, o ser humano é soberano sobre esse mundo, Deus criou o ser humano e colocou ele para tomar conta, para ser o cuidador, o mantenedor aqui dessa terra. Assim como Deus é o soberano do universo, o ser humano, o homem e a mulher são soberanos sobre o planeta Terra. Existe uma relação também de proximidade, existe uma relação íntima do ser humano com Deus, existe uma função do homem, uma função da mulher, Deus tem a sua função também, nós temos a liberdade, um atributo que Deus deu ao ser humano é a liberdade, assim como Deus tem a liberdade. Outros atributos, o amor, nós podemos amar como Deus ama, nós podemos criar como Deus criou, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que gerou o ser humano, nós podemos gerar vida também, gerar filhos, são os atributos de Deus. Quando Deus fala, e aí a gente entra no aspecto aqui da sexualidade, quando Deus fala em homem e mulher, Deus não entra no aspecto hierárquico de posição social. As diferenças entre o homem e a mulher na Bíblia não nos tornam melhor ou pior um do que o outro. Amanhã a gente vai falar o que Jesus fala sobre isso, né? Mas hoje a gente já consegue entender o conceito bíblico que os dois são iguais diante de Deus. Mesmo com algumas diferenças físicas, mesmo com algumas diferenças de atributos também. Então, o homem e a mulher, eles são gêneros diferentes, dois tipos de ser humano, mas essa diferença do sexo faz parte da criação, faz parte dos planos de Deus. Em Gênesis 1, verso 28, diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, antes de uma obrigação, a palavra multiplicar, né, multiplicai-vos e frutificar, antes de ser uma obrigação você multiplicar, a palavra contém uma bênção, uma promessa. Então, Deus chegou para o homem e para a mulher e disse o seguinte: olha, eu quero transmitir para você uma grande oportunidade de ser igual a mim num aspecto. Eu vou te dar uma bênção. Multiplique. E aqui eu quero dizer o seguinte, nós vamos pontuar isso ao longo dessa semana. Eu não quero confrontar de maneira nenhuma opções sexuais. Nós queremos apresentar aqui a base e a visão bíblica. Só é possível nós frutificarmos e multiplicarmos mediante, isso é óbvio, né? Isso aqui não precisava nem dialogar e discutir, mas mediante um homem e a mulher. E os filhos e a descendência são fruto do útero do nascimento, são uma herança, um presente que vem de Deus. Então, esse é um primeiro aspecto desse verso de Gênesis 1, verso 28, do primeiro capítulo da Bíblia. E diz o seguinte, existe a palavra domínio, né? Sujeitai-a e dominai. O ser humano deve dominar sobre os outros seres. O homem tem que fazer da terra a sua, e aí use bem essa palavra, tá? Mas o homem tem que fazer da terra a sua serva. A terra tem que servir o ser humano. Quer dizer que o homem é o rei e a terra é o súdito. No entanto, nós devemos cuidar da terra. Deus diz que vai destruir aqueles que destroem a terra, né? Esse é um aspecto aí. Mas, no entanto, Deus criou a terra, os animais, para que servissem o ser humano. E quando eu digo ser humano, homem e mulher. Tá? Então, a gente já começa a colocar no início da Bíblia aqui um ponto muito importante. Quando Deus criou o ser humano, Ele fez homem e mulher. Homem e mulher. E os fez no mesmo nível de igualdade, de capacidade e de valor. Tá? Isso tem sido muito destruído por aí. O ato de governar a criação estava disponível tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto o homem quanto a mulher tinham a capacidade e têm de dominar. A mesma autoridade, o mesmo poder sobre o jardim do Éden estava sobre Adão e sobre Eva. Amanhã a gente vai entrar num outro aspecto também. Dessa forma, a gente pode perceber que não é a Bíblia que coloca a ideia de subjugação. Então, muita gente fala assim, olha, a Bíblia é machista, o Novo Testamento é machista. Você já viu algumas pessoas questionando o próprio Jesus, zombando de Jesus, questionando o cristianismo, falando sobre machismo e feminismo, né? Mas o seguinte, a gente começa a ver desde Gênesis que no início da criação, a questão e o aspecto, um dos aspectos da sexualidade, né, que é também a questão do valor do homem e da mulher, não só a questão sexual em si, mas é que Deus não planejou que um estivesse acima do outro, que o homem dominasse a mulher, nem a mulher dominasse o homem. A gente pode perceber isso na comparação que a Bíblia faz muitas vezes da relação entre Deus e o homem e a mulher. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, três seres, três funções diferentes. E isso não faz nenhum deles superior ao outro. Assim é com relação ao homem e à mulher. O homem tem suas características físicas, a mulher tem suas características físicas. O homem tem suas características emocionais, a mulher também tem. O homem tem suas atribuições, a mulher também tem suas atribuições, assim como o Espírito Santo tem a sua atribuição diante do ser humano, Jesus teve a sua atribuição, Deus Pai teve, são atributos diferentes, são funções diferentes que o homem tem e a mulher, mas ambos com o mesmo valor e com a mesma capacidade. É isso que a gente tem que entender. Deixa eu deixar para você uma informação muito importante. Amanhã a gente vai falar sobre um aspecto aqui, com muito carinho. Questão do machismo e feminismo. A gente vai falar em 3, 4 minutos sobre isso. É um tema que a gente poderia abordar uma temática de um mês aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre heterossexualidade, também 3, 4 minutos. A gente vai falar um pouquinho também sobre fidelidade conjugal, a questão sexual.
Mas ao longo da semana é importante a gente entender esses temas de maneira profunda e você entender o que a Bíblia fala sobre isso. Entender que a Bíblia valoriza o ser humano como um todo e coloca o homem e a mulher no mesmo nível diante de Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai entender um pouco mais sobre esse tema e que a gente busque mais da palavra de Deus a orientação para a nossa vida. Senhor, muito obrigado pelo tema de hoje, por essa introdução. Nos ajude que durante a semana a gente possa acolher esse tema que mexe com culturas, com costumes, mas que a Tua palavra prevaleça sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento. É o que pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.